Então, a partir do momento que o veículo está parado, está tudo aqui a 80 PSI mais ou menos, 80 a 100 PSI. Aqui também na linha de alta pressão, aqui ó, você vai ter aqui dentro dos encanamentos de 80 a 100 PSI. A partir do funcionamento do bombeamento do gás no ar-condicionado, essa pressão aqui, ela vai cair aqui para 20 PSI. Aqui vai ficar aproximadamente aqui de 20 a 30 PSI com o motor ligado. E a pressão na linha de alta pressão, ela vai ter a função do compressor é fazer com que isso aqui aumente a pressão do gás. Nesse momento liga-se os eletroventilador para controlar essa pressão aqui a 200 PSI. É 200 cravado? Não. Isso aqui depende da temperatura ambiente. Se o dia estiver muito quente, isso aqui chega até 300. Hoje, como em São Paulo está frio, aproximadamente 13 graus, isso aqui vai estar trabalhando em torno de 150. Cada montadora tem uma estratégia. Tem montadora que tem uma estratégia de ligar os eletroventilador a partir do momento que aciona o compressor. Tem montadora da Fiat que aciona o compressor, só vai ligar o eletroventilador quando ele chegar a 250. Então é uma particularidadezinha da linha automotiva, que é o maior complicador. Vamos lá ao ciclo de refrigeração. O que eu quero que você entenda? Do número 1 ao número 2, existe a compressão. Ele vai elevar as moléculas do gás. O que acontece na etapa 1 e 2? As moléculas, por enquanto, elas estão desagrupadas. Ela, como se várias moléculas estão ocupando o volume dentro do encanamento, essas moléculas estão soltas. O compressor, a partir do momento que aqui existe tem vários pistões, depende da montadora, ela vai pegar essa mesma molécula, vai colocar aqui o mesmo, só que dentro de um espaço muito pequeno. A mesma quantidade, o cano é mais fino, ela vai agrupar essa molécula. E esse gás aqui, nesse instante, ele está aqui em vapor. Nesse instante, esse gás começa a entrar aqui em alta pressão a 200, 250 PSI em média. Ele começa a passar pela serpentina do condensador, que vai na frente do radiador. Ele começa a entrar em vapor também. Só que no meio do caminho da serpentina, esse gás começa a sofrer o que? Entre a etapa 2 e a etapa 3. Começa a acontecer a condensação. O que é a condensação? O calor que está nesse gás, pela compactação aqui, por agrupar essa molécula, passa uma corrente de vento que está no ventilador, ele pega o ar que está na rua, sopra em cima desse gás que está em vapor. Nesse momento que esse gás está em vapor, ele deixa de ser vapor e começa a ser líquido. Aí, a partir do momento que ele começa a ser líquido, ele vem aqui para a válvula de expansão em alta pressão. Qual que é a pressão que está aqui? É a mesma pressão que está aqui, em torno de 200 PSI. Qual que é a função da válvula de expansão? Ela dá uma queda brusca de pressão, mas uma queda brusca de pressão controlada. Essa queda brusca de pressão controlada, a gente vai dizer que essa pressão, dentro do encanamento da válvula de expansão, vem em torno aqui de 20 PSI mais ou menos, tá? E ao mesmo tempo ela controla essa queda brusca de pressão para criar uma resistência aqui para trás, para manter isso aqui em torno de 200. Se não ligar o ventilador, a gente vai ver isso em alguns ensaios, essa pressão aqui vai até 500 e perigoso até acontecer um acidente, tá? Ar-condicionado, primeiro aspecto que o técnico precisa ter para começar a trabalhar com ar-condicionado são itens de segurança, tá? A gente está mexendo aqui com um aparelho que pode provocar acidente se tiver falha humana, se não tiver cuidado para trabalhar no motor, se não tiver cuidado com proteção, com
conhecimento das peças aqui, o risco de acidente é muito grande, tá? E a partir do momento que entra entre o 2 e o 3, o 3 e o 4, perdão, o 3 e o 4 acontece a expansão. Esse gás, ele já estava aqui no estado, o que eu falei que estava aqui? No estado líquido. A partir do momento que ele está no estado líquido, ele cai a pressão, mas ele continua a cair também, só que ele mantém o estado líquido. Se você observar, o que tem depois da expansão? O evaporador. E o que tem depois do evaporador? O compressor. Aqui tem muito pistão dentro, e eu tenho que evitar que esse líquido chegue aqui no compressor. Se esse líquido chegar aqui no compressor, acontece uma coisa que chama calço hidráulico, estraga o compressor. A gente vai ver isso, essas particularidades no ar-condicionado da linha Chevrolet, que existe um acumulador no meio do caminho. Se você observar, até aqui eu não falei em momento nenhum do filtro secador. O filtro secador, ele existe no sistema mais para limpar o ar-condicionado e para controlar o nível de líquido para frente de acordo com a válvula de expansão, mas termodinamicamente ele não tem efeito nenhum para fazer com que o gás deixe de ser vapor e ele vira líquido, e ele deixa de ser líquido e vira vapor. O filtro não tem essa função, tá? A gente vai ver os detalhes do filtro. É uma peça que dá muito defeito, que satura, ele complica muito a vida do técnico, porém ele não tem assim função termodinâmica, tá? Ele só é importante para preservação e funcionamento do ar-condicionado. Aí o que acontece? A partir do momento que esse gás está com baixa pressão, ele está no estado líquido, e a temperatura que esse gás está aqui é próximo de quanto, mais ou menos? Ele está próximo aqui de 1 a 3 graus centígrados. E aqui, eu esqueci de falar quantos graus ele está aqui, ó. Aqui, esse chega até 90 graus, mais ou menos, de temperatura. E quando o calor, os eletroventilador passa por esse gás, tira a temperatura desse gás, esse gás chega aqui, o ideal é ele sair mais ou menos em torno de 57 graus, em torno de 60 graus, deixar mais ou menos aproximadamente 30 graus aí, 40 graus no ambiente, tá? Aí quando a válvula de expansão provoca essa ruptura de 200 para 20, de 50 para 1, o que acontece? Só que tem um fator complicador aqui, que é líquido. Esse líquido aqui pode gerar problema. A partir do momento que esse líquido aqui começa a entrar na peça, essa corrente de vento que está passando pelo evaporador, o gás está a 1 grau de temperatura. O vento, com um dia comum, que está usando muito o ar-condicionado, ele está pegando 30 graus de temperatura. O calor desse vento faz o gás ferver. Esse gás, a partir do momento que ele ferve, ele começa a virar vapor. E a partir do momento que ele começa a virar vapor, ele já vai sair aqui em estado vapor. É o que a gente fala aqui, do 4 para o 1 existe a vaporização. Esse conceito de vaporização é um conceito de Lavoisier, que ele explica, eu vou fazer aqui no canto da lousa, que existe 2 corpos, um corpo quente e um corpo frio. O que Lavoisier está falando? A gente coloca a mão no difusor do carro, fala assim, está gelando. Não é que está gelando. A gente fala que é o corpo, a temperatura da nossa pele, que está 36 graus, se a gente não tiver com febre, ela está perdendo calor na temperatura do vento gelado. Então, não existe o frio. Isso aqui está errado, ó. Isso aqui não existe. Isso aqui está errado, ó. O que Lavoisier está querendo dizer, e a gente vai ver essa física aqui mais para frente, nos ensaios que a gente faz aqui na oficina para os alunos, o comum e o normal é o
quente perder temperatura para o frio. Isso aqui está certo. Na física não existe o frio transmitir calor para o quente. É o quente que transmite calor para o frio. Então o que eu estou querendo dizer para você? Que o vento que está na cabine, você ligou o ventilador, ou na posição 1, na 2, na 3 ou na 4. Essa corrente de vento, ela está sendo jogada em cima do evaporador, dentro da caixa de ar. O gás está passando a 1 grau. Essa corrente de vento deixou o calor dela no gás. O compressor tem duas letras, sucção e a descarga. A sucção está puxando esse gás, que o calor, que agarrou o calor desse gás, que recebeu, que acolheu, que o calor do gás foi transferido, o calor do vento, perdão, está dentro da cabine, da massa de ar, que é o vento, está sendo transmitido para o frio, que é o gás. O compressor está puxando esse gás frio, ele bombeando, ele gera mais calor. A hora que ele gerar mais calor, o que acontece? O gás está quanto aqui? 90 graus de temperatura. O vento da rua, vamos supor aqui em São Paulo, que geralmente quando faz 30 é muito difícil, está a 30 graus de temperatura. Você tem 30 aqui, ó. Você tem 30, mesma temperatura daqui. Agora, quem que está quente aqui? O gás ou o calor da rua? O gás não está mais quente? Então, se o gás está mais quente, o gás está entrando na peça 90. Na rua você tem os eletroventiladores puxando um vento de 30. O que vai acontecer? O calor do gás vai se soltar nessa corrente desse vento que vai passar por essa peça aqui. Então, quando esse gás vir de novo para cá, para se preparar para entrar no carro, ele já está entrando sem calor. Ele já está entrando a 57 graus aqui, para poder voltar para cá e receber mais calor. Quando esse gás entra de novo na válvula de expansão, sofre a expansão, ele entra na peça para sofrer a vaporização aqui no evaporador. Quem que vai ventilar nesse gás? Esse gás vai estar a 1 grau de temperatura. Esse gás vai estar gelado. Quem que é o quente agora? O quente é o ar do ventilador. Esse ar do ventilador vai soprar em cima do gás. O ar do ventilador de dentro do veículo vai deixar o calor dele no gás. O gás vai de novo, o compressor vai succionar. Pegou, o compressor está succionando um gás com calor, vai vir aqui e vai soltar o calor. Então, isso é o ciclo do ar-condicionado. Ele recebe calor dentro do veículo, o gás segurou esse calor através das aletas de alumínio que vai aqui, transmitiu por condução pelo gás, e o gás vem para cá, chega aqui dentro, fora do veículo, pega o ventilador da rua, solta o calor dele, e é o que os ambientalistas falam que isso provoca um pouco de aquecimento global. Imagine todos os planetas, todos os carros, todos os planetas, todos os prédios no planeta, com ar-condicionado ligando, jogando calor no planeta. Todos os veículos do planeta, que é aproximadamente mais de 50 milhões, jogando calor no planeta. Isso provoca um pouquinho de aquecimento global. Além de vazar o gás aqui desse cano, sobe para a atmosfera, para 12 mil metros de altura, provoca também o efeito estufa, destrói o ozônio, que a gente fala em um outro momento sobre isso. Tá bom? Então a gente já entendeu como funciona o ciclo de refrigeração do ar-condicionado. Nós iremos falar no próximo vídeo sobre carga de gás. E a gente vai mostrar esse ciclo de refrigeração num sistema de ar-condicionado real. Tá ok?